Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para fazer esse vídeo aqui para você com a pregação da Palavra de Deus, de acordo com a Palavra de Deus. Eu tenho uns recadinhos para dar para você aqui nesta manhã. Nós vamos observar aqui o que a Palavra de Deus fala a respeito do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, ele desceu as águas, quando ele saiu das águas, o céu se abriu. E eis que uma voz disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja a alegria que Deus se achou por ele, Aí, aqui no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim, que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, aonde ele ficou 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Aí quando ele terminou esses 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E você vai ver aqui no livro de Lucas 4, do versículo 2 em diante. E aqui diz assim, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. Você está entendendo? Jesus teve fome. Também que a Bíblia diz que ele veio como um homem, em carne, Aí ele teve fome. E naquele momento que ele teve fome, a Bíblia diz aqui da seguinte maneira, E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pães. Pessoal, nessa palavra aqui, eu quero deixar um exemplo para vocês, o seguinte, que o diabo ele não respeitou nem Jesus, o próprio Filho de Deus. Imagina a gente, nós que somos um comedor de feijão com arroz, está entendendo? Ele não respeita, ele não respeitou nem Jesus. Ele tentou colocar uma dúvida no coração do Senhor Jesus, quando ele disse, se tu és filho de Deus. 40 dias antes, todo mundo ouviu, quando o céu se abriu, e eis que uma voz disse, eis aqui o meu filho amado. E o diabo ouvia essa palavra aí também. Aí ele tentou colocar dúvida no coração do Senhor Jesus. É isso que ele falou aqui, Eu vejo o que ele falou, se tu és filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pães. Você está entendendo como o diabo ele é sujo, ele é nojento? Ele não perde tempo. É por isso que nós temos que vigiar, pessoal, 24 horas da nossa vida. Nós temos que ter um propósito com Deus, ir à igreja, se alimentar com a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas viver também, pôr em prática, é por causa disso, viu? Então, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, de pregação, eu peço que vocês assistam ele todinho, do começo ao fim. Com certeza você vai entender. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está vendo aqui a importância que tem a palavra de Deus? Hoje muitas pessoas acham que se ela tiver com o bolso cheio de dinheiro, tiver tudo para comer, para ela é o suficiente. Mas esquece que aqui o próprio Senhor Jesus falou para o diabo, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Meus irmãos e amados, vocês que estão curtindo este vídeo, prestem bem atenção nessa pregação. Aqui é uma pregação da palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado.
Veja que o diabo não respeitou nem o Filho de Deus. Imagina a gente. É por isso que nós temos que vigiar dia e noite. O próprio Senhor Jesus falou, vigiar e orar para que não caia em tentação. Você está entendendo? É muito importante. Aí, veja que no versículo 5, aqui diz assim, ó, e o diabo levando-o a um alto monte, mostrando-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo. Veja que aqui o diabo não perdeu tempo, ele levou Jesus em um lugar muito alto e mostrou tudo para ele aqui, viu? Veja que ele não perdeu. E disse-lhe o diabo, dá-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Você está entendendo? Aqui, o diabo, ele mostrou tudo aquilo para Jesus e prometeu que dava tudo para ele, dava para quem ele quisesse, que ele tinha ganhado. Como que ele ganhou? Ele ganhou quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Ele ganhou tudo isso aqui. E agora ele estava oferecendo para Jesus. Viu? Veja bem, ele estava oferecendo tudo isso aqui para Jesus. Você vê como o diabo não perde tempo mesmo. Viu? Aí no versículo 7, ele diz assim, ó, portanto, se tu me adorais, tudo será teu. Você está entendendo? O diabo apresentou tudo para Jesus e disse, eu te dou tudo isso se tu me prostrados me adorais. Está entendendo? Como adorar? Adorar no momento que ele fosse aceitar tudo aquilo ali que o diabo ofereceu, ele estaria adorando o diabo e não a Deus. Ele estaria deixando Deus de lado. A mesma coisa é hoje, pessoal. Eu sempre falo nas igrejas, quando eu estou pregando, dou que doer, mas eu sempre falo que hoje as pessoas às vezes estão na igreja, mas quando chegam em casa, fica adorando o diabo. No celular, na internet, Facebook, TikTok. É muito bom daqui, ensina muita gente, mas também se a gente não tomar cuidado, daqui derriba a pessoa também. É um perigo, é uma bomba atômica, a gente sabe. Quando a pessoa fica diante de uma televisão, assistindo novela, novela não é de Deus, não é coisa de Deus de jeito nenhum. Novela é do diabo. Novela, tudo aquilo ali é mentira. E a mentira é filha do diabo, você entende? Agora ele ofereceu tudo para ele. Mas veja que coisa linda. Como Jesus reagiu. Assim somos nós. O diabo, ele nos tenta, nós temos que reagir na palavra, viu? Veja o que Jesus falou aqui no 8, ó. E Jesus respondeu, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você está entendendo? O diabo tentou Jesus, mas ele rebateu na palavra. Por que ele disse assim, ó, que está escrito? Porque está escrito mesmo na palavra de Deus, que nós temos que adorar somente a Deus. Está entendendo? Nós não podemos adorar o pastor, nós não podemos idolatrar o pastor. O pastor é um grande homem de Deus, não sei se é, mas se ele for um grande homem de Deus, se ele prega a verdade, não precisa idolatrar ele. Tem que respeitar, nós temos que respeitar o nosso Senhor segundo a carne, que é o pastor. Mas nós temos que respeitar, mas nós não podemos idolatrar o pastor, nós não podemos amar ele, não podemos adorar ele. A nossa adoração, o nosso prestamento de culto tem que ser somente para Deus. Então, pessoal, é muito importante quando nós obedecemos a palavra de Deus e andamos de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Se nós andar segundo a carne, fazendo a vontade da carne, os desejos da carne, os prazeres da carne, com certeza a pessoa cai, porque a carne é fraca. Mas se você andar segundo o Espírito Santo de Deus, falar
coisas boas. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, com certeza é isso que você vai falar. Só as coisas boas de Deus, falar da palavra de Deus, dar conselho para as pessoas na rua. Você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você tem todo o direito de chamar aquela pessoa e aconselhar ela de acordo com a palavra de Deus. Esse é o nosso dever, a nossa obrigação, pessoal. Nós que servimos a Deus. Porque tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o justo e o ímpio, tem que haver essa diferença. Está entendendo? Então, pessoal, mais uma vez, eu deixo esse vídeo aqui com vocês. Eu peço que vocês possam curtir esse vídeo até o final. Até no final mesmo. E depois deixe o seu like, os seus comentários. Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com todos os seus parentes, com todos os seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, suas amigas. Amém, Jesus? Eu me chamo Deodato Gomes.